Fala galera, mais um vídeo, eu sou o Alisson. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que você vai dirigir um carro manual dentro da cidade ou na estrada. Vou ensinar a forma correta de você estar dirigindo aí. A autoescola, ela não ensina o que realmente você deve fazer no seu dia a dia. Vamos passar aqui por alguns quebra-molas, vou ensinar a forma correta de você passar pelos quebra-molas. Só dica top. Se você curte vídeos assim, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa também o sininho das notificações aí, pra vocês não estar perdendo nenhum tipo de conteúdo aqui. Que a autoescola, cara, ela ensina você basicamente a passar numa prova. Ela não ensina você realmente a dirigir, não ensina você de fato o que tem que fazer. E consequentemente, o que que acontece? Você recém-habilitado, você fica morrendo de medo, fica com receio do caramba de pegar a navezona aqui e dar aquele rolê maroto aqui na cidade. Então galera, vamos lá, passo número 1. Primeira coisa, você entrou aqui no carro, regula o seu banco aqui, perfeito? Então você tem que estar numa posição confortável para você poder conseguir segurar aqui o volante com as duas mãos e tá apertando a embreagem lá embaixo até o final, perfeito? Com relação ao volante, galera, quem tem New Civic aí, quem tem Honda Civic, embaixo aqui tem uma opção de você regular a altura do volante, profundidade do volante. Normalmente, alguns carros têm a regulagem e fica bem aqui embaixo aqui. Agora, galera, vamos à nossa segunda dica. Vamos aqui falar aqui do retrovisor interno. Galera, esse retrovisor aqui, você tem que deixar ele de uma forma centralizada com o para-brisa traseiro aqui, para que você consiga enxergar tudo o que tem lá atrás, certo? Uma dica extra aqui que eu vou dar para vocês aqui, tá vendo esse pino aqui embaixo aqui, galera? Esse pino aqui, ele serve para quebrar aquele farol alto de quem vem atrás de você. Agora aqui, galera, vamos para os retrovisores externos. Muita gente, galera, tem mania de que deixar a regulagem do retrovisor externo pegando a lataria do carro. Não faça isso. Eu, particularmente, costumo deixar pegando um pouco da lataria para mim poder, quando for estacionar próximo a algum meio-fio, eu conseguir enxergar melhor. Mas o que você pode estar fazendo? Deixa ele pegando um pouco da lata do carro, da lateral do carro, tanto do seu lado do motorista, quanto do lado ali do passageiro, e aí deixa ele o mais aberto possível para quando você for fazer ultrapassagem, tentar eliminar, galera, ao máximo que você conseguir todos os pontos cegos que tem dentro do carro. Terceira dica, tá vendo esse camarada aqui? Cinto de segurança, meu camarada, isso aqui é importantíssimo. Encaixa ele aqui perfeitamente. Você, motorista, tá com o passageiro na frente, tá com o passageiro atrás, manda colocar, exija que coloque o cinto de segurança. Não deixa o cara sair sem o cinto, porque isso pode acarretar e gerar multa para você, meu camarada. Agora, galera, vou mostrar para vocês aqui o próximo passo. Os pedais. O pedal da esquerda aqui, galera, ele é a embreagem para você tá passando a marcha aqui. O pedal do meio, no caso, é o freio, galera. O freio aqui que é fundamental, que é essencial. E o pedal da direita aqui é o acelerador. Então, esquerda a embreagem, meio freio e o da direita acelerador. A perna esquerda aqui, você vai estar sempre utilizando ela na embreagem. Então, você veio aqui, vai passar a marcha, apertou a embreagem com o pé esquerdo aqui, passou a marcha, soltou o pé da embreagem. Perfeito? A perna da direita você vai estar utilizando aqui para apertar o acelerador, para estar pressionando o acelerador e para estar pressionando aqui o freio. Vamos para o câmbio. Galera, câmbio manual. Para mim, Alisson, cara, isso aqui é vida. Muita gente não gosta, muita gente curte andar aí de carro automático. É um bicho de sete cabeças para muita gente, porque a galera tem medo de passar a marcha. Então, o que que você vai fazer? Não precisa nem ligar o carro. Aperta aqui o pedal da embreagem e ó, primeira para frente, segunda para trás, terceira no meio, a quarta você vai jogar aqui para trás aqui, a quinta joga no meio, galera, ó. Empurra totalmente para a direita. Quinta marcha, perfeito? A ré de alguns carros, o que que vai acontecer? Tem muita ré, galera, aqui. O meu, por exemplo, aqui, eu só simplesmente jogo pro lado, para trás, engatei a ré. Tem carros, alguns carros que você tem que apertar, afundar, jogar para frente. Outros carros tem que apertar, afundar, jogar para trás. Outros carros ainda, você tem que apertar para baixo, jogar para cá. Alguns carros também, galera, tem uma paradinha aqui assim, que agora eu não me recordo o nome, mas você puxa ele para cima aqui, e aí engata a ré aqui para frente, né? Tem outros que você já puxa aqui, joga pro lado, para trás, perfeito? Então não tem mistério, não tem segredo. Alguns carros têm aqui o desenho aqui, galera, perfeito e facilita demais. Mas carros que não tem, o que é que você faz? Olha no manual, olha na internet, muito tutorial aí ensinando você como passar a marcha. Vamos aqui, galera, mais um passo aqui, ó. Freio de mão. Cara, freio de mão é muito simples de utilizar. Deixa eu apertar o meu para baixo aqui, ó. Tá vendo aqui? Freio de mão. Para você puxar o freio de mão, carro parado. Pronto. Pode soltar o pedal do freio.
carro tá travado, o carro não vai descer, não vai voltar, logicamente se seu freio de mão tem que estar perfeito, beleza? Para você descer o freio de mão, aqui, pra todos os freios de mão, vai ter uma bolinha aqui em cima, aqui, indiferente do modelo, vai ter essa bolinha aqui. O que que você faz? Aperta essa bolinha e desce o freio de mão. Morreu, ó, simples. Puxou o freio de mão, apertou a bolinha, desceu aqui. Você vê que o carro até deu uma movimentadazinha, beleza? Então, mais uma dica top aí. Só um detalhe importante aqui no freio de mão. Alguns carros, dependendo da posição que você parar, você vai ter que apertar a bolinha e puxar um pouquinho para cima. Mas uma dica extra aqui, importantíssima, meu camarada. Antes de você ligar o carro, confere aqui se o câmbio tá parado aqui no ponto morto. Alisson, não sei fazer, tal, me ensina como é que eu faço. Vamos supor, eu entrei no carro, o carro tava desse jeito aqui, meu camarada. Cara, como que eu vou saber? Aperta aqui o pedal da embreagem, puxa ele, vocês vão ver que o câmbio aqui, ó, vai ficar solto. Ó, você pode observar aqui o seguinte, tá vendo que eu tô jogando pra esquerda, pra direita, e ele tá bem solto. Quando o carro tá engatado, ó, observa que ele não consegue ter um movimento tão amplo. Agora, quando você tá em ponto morto, observa que o câmbio fica solto. Então, muito importante antes de você ligar o carro, porque se você ligar o carro com a marcha engatada, o carro vai dar um pulo. Dependendo de onde você estiver estacionado, você vai bater no carro da frente, você vai bater no carro de trás, você vai bater na parede. Tá, Alisson, mas aí se eu quiser ligar o carro mesmo assim com a marcha engrenada, o que eu posso fazer? Você pode fazer o seguinte, meu camarada, você pode deixar o pé esquerdo aqui todo pisado até o final da embreagem e aí sim você vem aqui, dá a partida no carro que ele não vai dar aquele solavanco. Tem carros mais novos que só liga se você apertar a embreagem. Isso aí já foi uma forma de segurança que algumas montadoras achou para evitar dores de cabeça. Alguns carros, quando você liga, você vai ver que vai acender um montão de luzes aqui. Eu costumo fazer o seguinte, eu jamais entro no meu carro e já dou partida de uma vez. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu vou dar um zoom aqui para vocês aqui. O meu aqui, ele tem um sistema que acende ali, ó, símbolozinho da gasolina ali, tá vendo? Quando esse símbolo apaga, quando outros LEDs aqui, outras luzes apagam, aí sim eu venho e dou partida aqui no meu carro. Vamos lá, recapitulando tudo do zero. Entrou no carro, regulou o volante, regulou o banco, regulou retrovisores, colocou o cinto, ligou aqui, o carro fez a leitura ali, conferiu se o carro tá engrenado, perfeito. Engatou a primeira marcha, soltou o freio de mão. A partir de aqui, quando você começar a soltar a embreagem aqui, o carro automaticamente vai começar a andar para frente. Detalhe importante que eu esqueci de comentar aqui, a partir do momento que você vai soltar o freio de mão aqui, cara, já leva o pé direito aqui no freio para o carro não ir para frente nem para trás. Então, meu camarada, for sair, for parar, ó, liga a seta aqui, demorou? Então, carro engrenado, o que você vai fazer? Vai soltar a embreagem devagarinho aqui, que você vai perceber que o carro vai começar a andar, certo? Ó, vamos lá, vou sair aqui devagarinho, soltou a embreagem, o carro começou a movimentar, show de bola, né? A primeira marcha normalmente é só para você sair, galera. Aqui, ó, você já vem, engata aqui a segunda marcha. Ensinar vocês agora a passar em quebra-mola, beleza? Tô indo aqui, ó, o carro tá de segunda, tem um quebra-mola bem aqui perto, joguei a terceira aqui rapidão, só para chegar perto dele. Ó, o pé fora da embreagem, passei de boa, de segunda, tranquilo. Ali na frente tem outro quebra-mola ali. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou passar por ele ali. Ó, vim aqui, joguei a quarta marcha aqui. Galera, não tem segredo. Aperta a embreagem, reduz aqui pra terceira marcha, chegando perto do quebra-mola. Beleza, ó, o quebra-mola tá bem aqui na frente. É um quebra-mola bem tranquilo. Ó, mesma coisa, joguei na segunda, tirei o pé aqui da embreagem, passei, segue o bonde, certo? Quando for um quebra-mola bem rente ao chão, você consegue passar de terceira marcha. Quando é um quebra-mola padrão, um quebra-mola mais tranquilo, um padrão mais comum, galera, você vai passar de segunda tranquilamente. Agora, tem aqueles quebra-molas que o pessoal faz, que, meu amigo, aquele ali é realmente um quebrador de mola. Tem um ali na frente ali, vou mostrar pra vocês. Olha esse quebra-mola, meu camarada. O carro aqui eu tenho praticamente que parar. Ó, já tô de primeira marcha aqui, certo? O pé tá na embreagem pro carro não morrer. Olha só, até pra subir, ó, é pancada, quebra-molazão bruto. Passei, como aqui é descido, o carro já tá em movimento, já joguei a segunda marcha, já tirei o pé da embreagem, segue o bonde. Galera, agora vamos uma dúvida aqui que muita gente tem, que é sobre redução de marcha, passagem e redução de marcha.
Eu posso reduzir uma marcha, Alisson, estando a 80 km por hora, eu posso jogar a segunda marcha? Posso jogar a terceira? Galera, isso aí vai depender do time, do tempo de passagem da marcha. Nos meus carros eu costumo fazer o seguinte, da primeira marcha para a segunda marcha, eu costumo sair de 0 a 20 km por hora. Da segunda marcha para a terceira marcha, de 20 a 40. Da terceira para a quarta, de 40 a 60. E da quarta para a quinta, de 60 a 80, eu a 60 km por hora. Posso reduzir de quinta para quarta? Pode sim, porque o tempo de aceleração entre uma marcha e a outra não é tão grande. Ah, eu tô a 80 km por hora, posso jogar uma quarta marcha? Pode jogar uma quarta marcha sem problema. Você não pode passar uma marcha, meu camarada, quando você está numa velocidade muito acima dessa faixa aqui de uma marcha para outra, e aí você reduz para aquela marcha. Um exemplo, se eu estiver a 100 km por hora, certo? Que é uma faixa aqui já da quinta marcha em diante, e eu for reduzir para a terceira marcha, não pode, porque o carro vai dar um solavanco muito grande, você vai estragar seu carro. 80 km por hora, você pode jogar a primeira marcha? A primeira marcha, cara, é de 0 a 20 km por hora. Como você tá a 80, você não pode jamais reduzir de 80, 70 para essa faixa aqui. Vou mostrar para vocês aqui na prática aqui, ó. Vou sair, certo? Ó, observem lá. Primeira marcha foi até 20 km por hora. Vou passar pelo quebra-mola aqui. Olha só. Vamos lá. De segunda para terceira. Ó, 30, 30 e poucos, 40 por hora. Já joguei a terceira aqui. Perfeito? Ó. 60, quase 60 por hora. Joguei a quarta marcha. Ah, eu posso reduzir para a terceira? Pode reduzir para a terceira. Ó, o carro não vai sentir nada. Agora, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vou colocar 60 daqui até ali na frente ali. Vou jogar a segunda marcha para vocês perceberem. Vamos lá. 40. Ó, 60 km por hora. Se eu jogar a segunda, ó, o carro dá um pulo, o motor dá o giro vai lá em cima, e aí, meu amigo, você arrebenta seu carro se você fizer isso. Perfeito? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Recém-habilitado aí, pega esse vídeo aqui, cara, maratona ele, assiste ele quantas vezes for necessário. Vídeozão top. Galera que tá aprendendo aí, muito bom. Não sai daqui sem antes se inscrever aqui no nosso canal. Ativa também o sininho das notificações aqui, pra vocês não estar perdendo nada. E muita dica sensacional, cara. Muito conteúdo top. Só lembrando pra vocês que agora é vídeo segunda, quarta e sexta. Beleza? Então, galera, sem mais, fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo aqui do canal de 0 a 100.